A partir de agora você fica bem informado sobre o coronavírus aqui em Paranaguá. Muitas pessoas estão afrouxando os cuidados com o coronavírus. A Prefeitura de Paranaguá está atenta a isso, mas quem dá os detalhes é o jornalista Oswaldo Capeta. A partir desta terça-feira será intensificada a fiscalização dos estabelecimentos comerciais que funcionam no período noturno em Paranaguá. As medidas de orientação continuam, mas as autoridades serão mais enérgicas para evitar aglomeração na cidade. Nesta segunda-feira ocorreu reunião para definir detalhes sobre a fiscalização, com membros das Secretarias Municipais de Saúde, Segurança, Urbanismo e Serviços Urbanos. O que acontece, Nós vivemos um período, de bastante cautela em relação ao vírus do corona, E o município entende que também temos a questão econômica que nós devemos preservar. E passamos por um período de flexibilização, abertura das empresas, e nós temos observado que não estamos conseguindo atingir os objetivos de manter 70% da população em suas casas. A Guarda Civil Municipal dá o apoio necessário para realizar a fiscalização. Nós já estamos há mais de um mês trabalhando todos os dias aí na fiscalização e fazendo cumprir o decreto. E infelizmente nós temos percebido ainda que alguns comércios da cidade insistem em burlar o decreto, principalmente nos horários de funcionamento, que é para fechar às 20 horas e muitos estão fechando 21, 22, até porque nós temos o toque de recolher. Então foi feita essa reunião agora pela manhã, e a partir de amanhã então nós já vai começar essas ações aí, em todos os bares, restaurantes, enfim, todos os locais que regem esse decreto. A Prefeitura de Paranaguá iniciou a prevenção do coronavírus em 17 de março, com a suspensão das aulas na rede municipal, afetando 17 mil alunos. Também restringiu o funcionamento do comércio para evitar aglomeração. Nós trabalhamos no comércio já fazendo informando, formas de trabalhar, de abrir empresa. No entanto, ainda existe muita confusão. Muitas pessoas entendem que como o toque de recolher passou para ser 22 horas, então o comércio também pode abrir até as 22 horas. Não, na realidade até as 20 horas. Está acontecendo aglomeração em alguns empreendimentos, algumas lanchonetes, bares. Nós precisamos fazer uma fiscalização mais rigorosa agora, a partir de agora, em função de que, infelizmente, não estamos conseguindo atingir o objetivo de manter 70% da população. Temos que fazer as pessoas colaborarem, a princípio, mas vamos ter que trabalhar de forma mais repreensiva agora, para que não haja esse relaxamento, em relação aos cuidados que devemos tomar em relação ao problema do corona. E deixar bem claro aqui, para aquelas pessoas que porventura infringirem o decreto, e algumas já foram notificadas e continuam insistindo em trabalhar em desacordo com o decreto, essas pessoas serão, infelizmente, conduzidas à delegacia cidadã, para lá ser lavrado o termo de desobediência, ou até mesmo, muitas vezes, onde reúne um número de pessoas, até sendo imputado a ele o artigo 268, que é a propagação da doença contagiosa. Muito se ouve falar sobre a curva do vírus, mas afinal, o que é isso e o que aconteceria se a cidade não estiver preparada quando esse período chegar? O coordenador da Sala de Situação da Secretaria Municipal de Saúde explica como essa fase funciona, dá orientações sobre a transmissão do vírus entre as pessoas e outros detalhes sobre o assunto. Bom, Jean, fala pra gente um pouquinho assim, como é que acontece as pandemias, epidemias, esse crescimento de casos, como evitá-los, como é que funciona tudo isso? A primeira coisa que a gente precisa perceber é que o coronavírus é diferente de outros vírus, porque primeiro a gente não conhece a fisiopatologia da doença a fundo ainda. Segundo, não existe remédio para aqueles acometidos da doença. E terceiro, não tem nenhum tipo de vacina. O único jeito da gente dirimir a disseminação do vírus é fazer com que aos poucos a população se contamine. E os estudos dizem que até 80% da população vai ter que estar contaminada
até que o vírus pare de circular e perca força. Fato é que 85% da população apresenta sintomas muito leves ou nem apresenta sintomas com o Covid-19. 20% apresentam sintomas moderados e desses, 5% apresentam sintomas graves. A gente precisa ter alguns cuidados com o andamento pandêmico para que a gente dê conta de atender, especialmente esses 20% de sintomas moderados e esses 5% de sintomas graves. Veja só, a gente precisa fazer com que a doença se estenda, ou o vírus se estenda sem contaminar muita gente, pelo maior período de tempo possível. Convenhamos que o tempo seja muito curto e que a doença se estenda de forma muito abrupta, que o pico da doença se dê em um tempo muito curto. Fato é que vai chegar um ponto em que a capacidade instalada dos serviços de saúde não vão dar conta de atender todo mundo. O que a gente precisa fazer é puxar esse pico da doença para baixo. Então a gente precisa estender esse pico pelo maior tempo possível. Ou seja, a curva vem subindo sim, mas ela não pode passar dos limites da nossa capacidade instalada de serviços. Assim, por mais que a curva realmente vá crescer e que a gente tenha um número crescente de doentes, quando ela chegar no pico ou na parte maior, a capacidade instalada de serviços ainda vai dar conta de atender todo mundo. Para isso, nós lançamos mãos de algumas estratégias. A primeira estratégia foi o distanciamento social ampliado, ou seja, o primeiro decreto feito pelo prefeito municipal que fechou os comércios, fechou as escolas e colocou as pessoas em isolamento social. Isso faz com que o vírus não entre de forma abrupta e se espalhe na comunidade, porque as pessoas não estão circulando e nem passando o vírus para frente. Mas o principal dessa estratégia inicial é que a gente consegue ganhar tempo para fazer com que essa capacidade instalada aqui seja mais específica para a crise que nós vamos enfrentar adiante. Ou seja, a gente traça estratégias e a gente consegue reformular as nossas unidades de atendimento para atender a crise. No momento em que essas estratégias estão postas, a gente passa para o distanciamento social seletivo, ou seja, os comércios podem abrir de forma gradual, seletiva e tomando uma série de cuidados sanitários, a ponto de que a economia não seja tão prejudicada e de que as famílias não sofram tanto. De outra forma, as pessoas que vão estar atuando no comércio nesse período são exatamente aquelas pessoas na idade produtiva, ou seja, de 20 até 50 anos, que é a faixa etária que é menos propícia a desenvolver sintomas graves com essa virose. As pessoas do grupo de risco, ou seja, aquelas pessoas que estão acima de 60 anos e aquelas, obviamente, que têm comorbidades ou doenças pré-existentes, essas ainda devem permanecer em isolamento. Mesmo as pessoas que estão circulando na rua e que estão em idade produtiva, para evitar que a doença se dissemine de forma muito rápida, elas devem tomar certos cuidados. Primeiro, continuem isoladas, só saiam de casa se for necessário. Segundo, se precisar sair de casa, tome o distanciamento social adequado, ou seja, não se aproxime muito das pessoas. Terceiro, use sempre a higiene como uma arma contra o vírus. Use água e sabão, que é o indispensável e mais importante. Na falta de água e sabão, use o álcool gel na concentração 70, para que você limpe, desinfete especialmente as mãos, porque ao levar as mãos à boca ou aos olhos, você pode estar levando um vírus que você pegou ao tocar numa superfície ou ao falar de forma muito próxima com uma pessoa, caso isso não puder ser evitado. De outra forma, use máscara. Máscara é muito importante. Se eu estiver contaminado pelo coronavírus e você aí não estiver,
Mas se você estiver usando máscara e eu não, eu vou falar com você, o vírus vai passar pelo ar e você tem 70% de chance de ser contaminado. Se eu estiver com coronavírus e você não, eu estiver usando máscara e você não, essa máscara vai proteger minhas vias aéreas e basicamente o vírus não vai sair com tanta força de mim. Então a possibilidade de eu te contaminar cai para 15%. Agora, se nós dois estivermos usando máscaras, essa possibilidade cai para 1,5%. Por isso, a utilização de máscara é muito importante. De outra forma, a Secretaria de Saúde também alça a mão dentro das suas estratégias técnicas para fazer com que o coronavírus não se dissemine pela população. Considerem que esse aqui é o paciente 0. Esse paciente, por estudos pré-apresentados, ele tem um índice de disseminação de 2,8, ou seja, praticamente 3 pessoas. Ou seja, ele vai fazer um paciente R1, um paciente R2 e um paciente R3. Cada um desses vai fazer mais 3 pacientes. E é por isso que o vírus se dissemina de forma muito rápida, porque ele se dissemina por progressão geométrica. O que nós fazemos aqui na Secretaria? A partir do momento que aparecem sintomas ou que a pessoa ela se caracteriza como um candidato a ter o coronavírus, nós imediatamente isolamos essa pessoa, colocamos em quarentena e fazemos os exames. Imediatamente nós pegamos também as pessoas que tiveram contato com esse paciente inicial e nós isolamos, de forma que esses pacientes já não consigam mais disseminar o vírus. E isso está fazendo com que a nossa curva aqui em Paranaguá ela não seja tão acentuada. Essas estratégias tomadas pela Secretaria de Saúde, pela Prefeitura Municipal, os decretos que foram firmados e com o auxílio da população, com todos esses fatores combinados e condicionados, nós podemos ter um período, embora não seja fácil, embora nós tenhamos casos aumentados de agora para frente, mas nós poderemos ter uma certa tranquilidade ao passar por essa crise.